E aí, tudo bem? Beleza? Vim dar uma volta aqui na rua, hoje eu acordei mais cedo, que não é de costume. Normalmente eu acordo só pela parte da tarde, trabalho à noite e acordo pela parte da tarde. Mas hoje eu tive que fazer uns exames, na verdade fui fazer uma consulta. Acabei passando no salão aqui para dar uma baixada no cabelo. Resumindo, acordei pela parte da manhã. E aí me aconteceu uma situação aqui um pouco engraçada. Foi um pouco engraçado, mas ao mesmo tempo eu fiquei refletindo. E aí eu decidi conversar um pouco aqui com vocês a respeito desse assunto. Eu hoje pela manhã eu coloquei um status. Eu coloquei uma foto no meu status. Eu não lembro direitinho o que estava escrito nessa foto. Era uma imagem falando um pouco a respeito de algumas coisas de quaresma, comer carne, não comer. E aí eu coloquei lá no meu status e coloquei uma coisa lá que eu escrevi. Eu vou deixar aqui na tela para vocês porque eu não lembro exatamente as palavras que eu utilizei. E acontece que eu posto bastante status e às vezes as pessoas comentam lá nos meus status. E uma das pessoas que comentou nos meus status foi uma amiga minha, que eu não vou citar o nome aqui porque não vem ao caso. Mas eu achei engraçada a pergunta que ela fez, eu vou deixar aqui também para vocês na tela. Ela perguntou o seguinte: ela perguntou se eu não tinha feito pacto com o diabo. Ela perguntou, até assim, um pouco preocupada, porque ela é minha amiga. Na verdade, ela simplesmente fez uma pergunta que foi assim um pouquinho, talvez, meio brincando, mas um pouquinho também preocupada comigo, porque eu sou amigo dela. A gente somos amigos aí de longas datas. Ela tem um carinho grande por mim e eu tenho um carinho grande por ela também, pela família dela. Uma grande amizade. Quem tem amizade se preocupa com as outras pessoas. E quando a gente tem a nossa religião, às vezes a gente se preocupa também com o outro. Quem tem a religião, né? Se preocupa com o outro, em querer que o outro ande em bons caminhos. Enfim, eu não sei exatamente os motivos que ela perguntou, mas eu acredito que um pouco de curiosidade e também um pouco de preocupada com o meu bem, com o meu bem espiritual. Aí, resumindo, ela me perguntou se eu não tinha feito pacto com o diabo e a gente acabou conversando um pouco. Eu expliquei pra ela que eu não acreditava muito dessa forma e a gente conversou um pouco, trocou uma ideia. Nada, não foi debatendo religião, não foi atacando nem nada. Ela explicando que era de uma determinada religião antes, aí agora é de outra. Eu falei também que antes eu era de uma determinada religião, depois eu passei para outra, passei 8 anos fazendo parte de uma religião. E aí ela me fez umas perguntas e eu resolvi responder essas perguntas. Eu já respondi para ela, mas eu resolvi responder também aqui nesse canal. Um canal criado para a gente falar a respeito de ideias, pensamentos, religião, filosofia, principalmente filosofia, forma de pensar, né? E quando eu falo religião, eu não estou dizendo falar das religiões. Talvez também, por que não, né? Mas eu falo mais no sentido de debater ideias. Então esse canal eu criei para isso, para trocar ideia, para expor, expressar as minhas opiniões, porque normalmente eu faço isso. Às vezes eu não fico chamando as pessoas para ficar batendo de testa. Quando alguém quer conversar comigo, debater ideias de forma saudável, a gente conversa. Se eu vejo que a pessoa quer só ficar batendo de testa, discutindo, eu evito. Agora, quando eu quero expressar as minhas opiniões, expressar a minha forma de pensar, refletir, eu crio um canal no YouTube, eu crio alguma rede social, algum blog, alguma coisa, e vou lá e exponho as minhas opiniões, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, ou que eu não acredito. E é isso que eu fiz aqui com esse canal. Eu criei para ser um canal de filosofia mesmo, de pensamento. Voltando ao X da questão, respondendo aqui a dúvida da minha amiga, que eu já respondi lá para ela, mas vou responder aqui pelo vídeo também. E respondendo também a outras pessoas que de repente já me acompanham por outro canal do YouTube. Eu tenho um canal meu com a minha esposa, a gente posta vídeos lá, se chama Casal Mozinho, vou deixar aqui na tela. Ou de repente, alguém que me acompanha no meu canal sobre empreendedorismo, marketing digital, que é Romário Borges, que eu também vou deixar aqui. E para responder aqui as pessoas que têm dúvida ou que desejam saber a respeito da minha religião, porque todo dia praticamente alguém me pergunta qual é a minha religião.
porque eu e a minha esposa, uns 2 anos atrás, aproximadamente, a gente gravou um vídeo explicando que a gente não era mais evangélicos, né? Então, de lá pra cá, quase todo dia alguém pergunta, sempre que eu coloco algum status assim, um pouco relacionado com isso, alguém pergunta qual a minha religião, o que eu sou agora, enfim. Então, gente, na verdade, eu atualmente, eu e a minha esposa também, e isso eu tô falando aqui, eu e a minha esposa, porque ela não está aqui para falar em nome dela mesma, mas eu não falo por ela fala por ela própria e eu falo por mim, tá? Só que ela também, semelhante a mim, também, no mesmo tempo que um decidiu sair da igreja, o outro também decidiu junto, porque os dois já não estava mais alinhado com a ideia do que era pregado e a gente já não estava mais concordando em viver daquela forma, então a gente não ia viver de forma hipócrita, vivendo uma coisa, quer dizer, acreditando em uma coisa e vivendo outra diferente, né? Então a gente prefere sempre, eu sempre prefiro. Eu falo a gente porque a minha esposa também, apesar de que ela se expressa menos do que eu expresso mais, mas ela também é bem assim, de não querer viver uma coisa que não é o que ela acredita. Então a gente conversou bastante e junto a gente chegou em um acordo, não que necessitasse de acordo, né? Se algum de nós quisesse continuar fazendo parte de alguma igreja ou de alguma religião, estava tudo bem, a gente ia continuar casados do mesmo jeito. Só que a gente chegou em um acordo juntos, os dois decidiram juntos que a gente ia sair de uma igreja que a gente participava, mas não sair para poder ir para outra igreja, ou para outra religião, ou para outra forma de acreditar, quer dizer, para algum grupo específico, mas sim sair mesmo saindo, porque a gente queria sair totalmente de qualquer meio de ideias fechada em um determinado tipo de ensino. Eu não estou aqui falando que as religiões ou qualquer religião específica seja mente fechada ou seja errada. Eu não estou aqui entrando nesse mérito, tá? Eu estou aqui falando que a gente não quer participar, até agora não, de nenhum grupo específico que prega uma determinada coisa, uma determinada ideia. Então a gente saiu para ser isso, livres pensadores, porque a gente passou a acreditar diferente, porque a gente começou a encontrar mais liberdade de se expressar e de pensar depois que a gente começou a abrir a nossa mente para as possibilidades, sem ter bloqueios, sem ter medos, receios, ou, sabe, sem ter medo de olhares de alguma pessoa que de repente se considera que é o teu irmão, que tu também considera que é irmão da pessoa e que tu deve um certo tipo de comportamento perante a sociedade, que tu deve se comportar daquela forma por causa das pessoas que também fazem parte daquele grupo e por causa da tua religião, da tua igreja, da casa que tu frequenta, do grupo, sabe? E tu deve se comportar ou pensar daquela forma e agir de forma específica por causa disso, porque tu, de certa forma, tu tá preso nessa ideia. Quando eu falo preso, eu não estou dizendo que as pessoas que são da religião específica, religião X ou Y, não tenham liberdade. Eu estou dizendo que é a forma como eu penso, que hoje eu me sinto mais livre para me expressar, para pensar, inclusive, e para questionar coisas que antes eu não me sentia tão livre. Não porque alguém me prendia e não deixava, mas sim porque a minha própria consciência não deixava que eu pensasse, ou que eu me expressasse, ou que eu falasse algumas coisas, ou que eu agisse de algumas formas. Mas assim, resumindo, eu vou responder aqui logo a pergunta que as pessoas fazem. Já respondi de certa forma, mas vou responder aqui. Hoje, eu e a minha esposa, a gente não participa de nenhuma religião específica. Continuando, como eu estava falando, hoje a gente não participa de nenhuma religião específica, não temos religião
se é que podemos falar assim. Mas, se a gente não participa de nenhum grupo específico, a gente não tem religião. E a nossa forma de acreditar, muita gente pergunta, mas então, vocês acreditam em Deus ou não acreditam? Eu sou suspeito para falar isso, por quê? Se eu falar para você que eu acredito em Deus, a pessoa automaticamente vai pensar que a gente acredita igualmente todo mundo acredita. Mas a nossa visão de Deus, eu vou falar aqui de mim, tá? Eu vou falar nós não, porque no momento eu estou sozinho, eu estou gravando só, não com a minha esposa, então eu vou falar de mim. Eu, Romário. A minha forma de acreditar em Deus é diferente de tudo que eu aprendi sobre Deus até hoje. E é diferente, provavelmente, da sua forma de acreditar em Deus. Talvez não seja, talvez você que está me assistindo tenha um pensamento semelhante ao meu, mas como eu vou saber, né? Então, resumindo, eu acredito em Deus sim, mas não da forma que a maioria das pessoas acredita. Então, por outro lado, também poderia dizer que não acredito, porque quando eu explico a minha forma de acreditar em Deus, a maioria das pessoas vai dizer, tu não acredita em Deus. Porque também as pessoas me questionam se eu acredito na Bíblia. E eu não acredito na Bíblia. Então, automaticamente, quando eu digo hoje que eu não acredito mais na Bíblia, eu não estou descartando todas as coisas, eu não estou dizendo que a Bíblia é algo ruim, totalmente, não, mas algumas coisas sim, e eu vou gravar outro vídeo para explicar sobre isso depois. Se você tiver curiosidade, deixe seus comentários aqui abaixo, mas eu vou gravar mais vídeos falando a respeito desses assuntos. Só que assim, a Bíblia em si, ela tem muitas coisas boas, bacanas. Só o que eu não acredito é que a Bíblia seja totalmente inspirada, seja a palavra de Deus irrefutável, imutável, incontestável, sem falhas, sem contradições, sabe? Eu não acredito nessa visão que a Bíblia seja algo tão... que foi construída assim de uma forma quase que sobrenatural, pelo poder de Deus que inspirou homens especiais para fazer isso. Ou mesmo que alguém vai dizer, não eram homens especiais, eram homens comuns e Deus os capacitou. Bom, eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito que a Bíblia seja uma inspiração divina, de Deus. Nem acredito que Deus seja da forma que está escrita na Bíblia. Então, é essa a minha visão. E não quero aqui, de forma nenhuma, causar mal-estar em você que, de repente, tem a sua religião, a sua crença e está me assistindo. Eu não quero, em nenhum momento, desrespeitar a sua fé, não, de forma nenhuma. Eu estou aqui explicando sobre mim, sobre minha forma de ver, tá? A vida, as coisas, sobre minha forma de acreditar ou desacreditar, e que não deve de forma nenhuma mudar em nada a sua forma de ver e de viver a vida e de acreditar ou desacreditar, tá? Você segue a sua forma e tá tudo certo. Eu só estou explicando sobre a minha forma, que também tá tudo certo para mim. Agora, o que eu acredito que deve haver, acima de tudo, é respeito. Pois, apesar de eu acreditar assim, eu e a minha esposa e muitas outras pessoas, mundo afora, Brasil afora, não somos menos dignos de respeito pela nossa escolha, pela nossa forma de acreditar ou desacreditar. Não somos menos dignos do que qualquer uma pessoa, tá? Todos merecem respeito. Eu vejo que existe muito preconceito para com a pessoa que decide acreditar de forma diferente, porque o Brasil, ele é um país assim que, entre aspas, vou botar entre aspas, porque lá no fundo não é bem isso, mas assim, pelo menos visualmente, a grande massa é um país quase que cristão. A grande maioria das pessoas ou são evangélicos, ou são católicos, ou se dizem alguma coisa relacionada com alguma religião desse segmento, de alguma religião assim, que usa a Bíblia como regra de fé, e existem algumas outras ainda que acreditam de outras formas, seguem alguns deuses, alguma coisa assim, mas a grande massa tem uma religião, e eu acredito que todos devemos respeitar o outro, tanto aquele que tem a religião, como aquele que não tem, tanto aquele que decide escolher por um caminho, como aquele que decide escolher outro. Contanto que sejam caminhos de paz, caminhos de amor, que façam o bem, tenha caráter, não está matando, não está roubando, não está fazendo mal ao outro, então é amor, é do bem. Se é que podemos chamar de religião, essa é a minha religião, é o amor, é a paz, tá? Mas, respondendo uma pergunta que muitas pessoas me fazem, mas então tu é ateu, tu não acredita em nada. Não, eu não sou ateu.
Mas eu respeito também quem é ateu, tá? Respeito quem é ateu, tá tudo ok também. Respeito, enfim, respeito acima de tudo. Mas eu não sou ateu, porque eu acredito. Da minha forma, de uma forma bem diferente, mas eu acredito. Não acredito que somos um acaso, que somos um acidente, ou que estamos aqui por, sabe, sem um objetivo, que não fomos criados por nada e estamos aqui para nada. Sabe, depois dessa vida aqui eu não sei o que há, não sei se há outra coisa, mas eu vejo assim a complexidade do universo como algo assim tão perfeito demais, muito complexo para ser um acidente. Depois eu vou gravar para explicar a minha visão a respeito do Deus, da forma que eu vejo esse Deus, se é que podemos chamar de Deus, eu vou chamar de Deus, tá? Mas a minha visão sobre essa coisa, esse todo, esse poder, essa energia, esse Deus. Então a minha visão sobre ele eu vou explicar em um outro vídeo. Esse vídeo já está muito longo, mas respondendo, eu não sou ateu, respeito também quem seja, mas eu não sou ateu. E se você me perguntar, Romário, então tu já está decidido, tua vida vai ser sempre assim, sempre tu vai pensar assim? A minha resposta também é não, tá? Eu estou aqui vivendo e aprendendo. Essa forma de pensar hoje, que eu tenho hoje, foi adquirida, foi na vivência, foi nas experiências, foi na observância, observando o mundo, o universo, as pessoas, religiões, lendo, estudando, às vezes, próprios livros, própria Bíblia e outras coisas mais. Foi que eu cheguei a ter essa minha forma de pensar e de acreditar de hoje. Não significa que vai ser sempre assim. Estou em pleno e em constante mutação, constante aprendizado, mudanças de paradigma e de ideia. E isso é muito bom. Até recomendo que você também seja assim, esteja aberto para possibilidades, esteja aberto para criticar, para questionar outras coisas e se auto-questionar, se auto-desconstruir e reconstruir. Então isso aqui nos torna pessoas mais providas de conhecimento, se é que podemos chamar assim. Pessoas mais pensadoras. Então, resumindo, é isso. Sou livre pensador porque eu vejo que há muito preconceito para com as pessoas que pensam diferente. Inclusive com religiões diferentes. Vejo muito essa guerra de religiões. A minha religião é a certa. A minha religião é a única que prega a verdade. Religião tal fala mentira. Eles pregam assim, é errado. A minha é que é a certa. Então vejo muito esse ego, essa certeza absoluta da verdade que eu discordo totalmente. Essa forma de acreditar que o seu lado é inerrante e que o outro está errado. Eu vejo muito preconceito para com as religiões, com religiões que pensam diferente. Inclusive, importante citar aqui, eu falo isso porque eu fui já de uma determinada igreja evangélica. Não estou falando mal dos evangélicos, mas estou falando assim, que eu vejo muito preconceito de algumas igrejas evangélicas com outra, igreja evangélica com preconceito com igreja católica com preconceito com evangélicos. A maioria delas tem preconceito com religiões de origem afrodescendentes, ou eu não sei se chama assim, mas, por exemplo, as pessoas, na maioria das vezes, têm muitos preconceitos com religião umbanda, por exemplo, religião mais voltada para lado negro. Não estou dizendo que quem é dessa religião são negros, são todos negros, mas estou falando que são religiões mais descendentes desse lado. E as pessoas têm muito preconceito com coisas pretas. E eu queria até chamar a atenção aqui de conscientização, para que as pessoas fossem mais, respeitassem mais a diferença, as escolhas, e não vissem tanto coisas pretas, coisas diferentes, como algo ruim. Por exemplo, eu até pouco tempo atrás, eu tinha na minha percepção, e isso eu aprendi, eu criei esse preconceito com base nas religiões que eu já tinha aprendido até agora, no que essas religiões ensinam, que religião umbanda, que essas coisas eram coisas do demônio, era macumba, coisa ruim, preto, velho, não sei o que. E sabe, a gente vê como algo ruim, a gente cresce vendo isso como algo ruim. Mas hoje, tendo conhecimento, realmente, não vou dizer que é bom porque eu não participo. Também não vou dizer que é ruim, eu não tenho a vivência ali. Não é algo maligno, não é algo demoníaco.
A pessoa que vive ali é só acreditando em uma forma diferente. E ela defende aquilo com unha e dente como se fosse a verdade dela. Assim como você defende que a sua religião é a sua verdade, que é o certo. Outras pessoas de outras religiões, de outros países, de outras crenças, vão defender com unha e dente que aquilo é a verdade dela e que aquela é a verdade absoluta e universal. Mas em cada lugar existe pessoa acreditando diferente e, gente, tá tudo certo, vamos respeitar as diferenças. Só para você ter ideia do tamanho do preconceito que as pessoas geram, que a sociedade gera, que as religiões geram, tanto com outras religiões, como também com religiões afrodescendentes, com origem afrodescendente ou indígena, negro, essas coisas assim. Por exemplo, a gente tem uma mania, eu falo pessoas, nós pessoas. As pessoas têm uma mania de falar assim, quando uma coisa não está boa em um lugar, e alguém chega para você e pergunta, como é que foi lá? A pessoa diz assim, rapaz, lá foi ruim, a coisa lá tá preta, viu? A coisa tá preta, ou deu confusão, ou deu alguma coisa assim que é negativo, a pessoa diz, a coisa tá preta. Na maioria das religiões, principalmente nas religiões que tem a Bíblia como base de fé, tem muito esse lado de levar como preto velho, negro, é uma coisa mais demonizada, é alguma coisa mais diabólica. E coisas mais brancas são coisas mais de Deus, mais pura. Tanto é que as pessoas têm a cor branca como um símbolo de pureza. A pomba branca, o símbolo da paz, branco. E coisas mais negras como coisas ruins. É negro, é mal, é demônio. Nos filmes mais antigos, normalmente, ou filmes ou desenhos, coisas assim que caracterizavam um lado do bem e um lado do mal, normalmente vai mostrar um lado negro, preto, como uma coisa ruim, e um lado mais branco, como uma coisa boa e pura. Então, isso, gente, ao longo dos anos, é tudo uma construção de preconceito na mente das crianças, na sua mente, muitas vezes de você que está me assistindo nesse momento, se você parar para refletir, a gente tem muito essa visão. E isso acaba gerando um certo preconceito com tudo que é diferente, com pessoas que têm uma pele mais negra, ainda que você discorde e diga não é assim. É assim sim, as religiões são assim, a construção social é assim. A gente tem essa tendência, as pessoas têm essa tendência porque crescemos aprendendo isso. Que coisas mais preta, escura é mal, é ruim. E coisas mais brancas é mais pura, é bom, é o melhor, é o certo. Então, vamos deixar disso, vamos mudar esses hábitos, esses costumes, de colocar pessoas, coisas, situações negras, pretas como algo negativo e brancos como algo positivo. Vamos colocar mais igual, vamos parar de demonizar cores, parar de demonizar religiões, parar de demonizar pessoas que pensam diferente, que não acreditam exatamente talvez igual a você ou igual a outros. Vamos pensar mais com a cabeça, racionalizar mais de forma mais inteligente, respeitar, procurar ter conhecimento e, acima de tudo, amar ao próximo. Assim, você vai respeitar também o próximo e vai entender que, muitas vezes, alguma coisa que a tua religião diz que é errado, isso diz mais a respeito a você do que ao outro. Se você julga que algo é errado ou certo, ou que você deve seguir aqui, pois siga, mas respeite quando outra pessoa decidir seguir um caminho diferente, ou pensar de forma diferente, ou acreditar de forma diferente. Eu quero encerrar por aqui esse meu raciocínio, esse meu pensar, esse meu expressar. E vai ficar para o próximo vídeo mais outros debates bem bacanas que eu vou trazer aqui no canal. Eu acredito que você vai gostar. Então, eu acho, não sei. Ou discordar totalmente também. Se você discorda totalmente, tá tudo bem, tá certo? Você tem direito e eu até recomendo que discorde também. Questione, pense, pergunte. Desce aqui abaixo no comentário e coloque a sua expressão, a sua forma de pensar. Coloque aqui nos comentários. Faça perguntas se desejar e eu vou tentar responder e trazer vídeos aqui. Se inscreva no canal se você tiver gostado, e mesmo que não tenha gostado, mas quiser acompanhar e ver mais opiniões de debates, coisas que vão, sabe, lhe fazer refletir, ou de repente lhe fazer questionar, ou para me perguntar mesmo, ou até mesmo para me criticar, se você desejar,
se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo se tiver gostado, ou dislike se você não tiver gostado, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu e tchau! Filosofia Eclética.